Na parte A do versículo ele diz assim: no demais, irmãos meus. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele está escrevendo à igreja. Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, ele não se dirige ao ímpio, ao mundano, ao que está lá fora, aquele que está preso pelas concupiscências do pecado desse mundo, mas ele olha para aqueles que um dia optaram pela fé, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, e ele diz: meus irmãos. No demais, irmãos meus, esta carta foi escrita para você que é a igreja do Senhor. Esta carta foi escrita para aqueles que aqui estão nesta noite, que têm um compromisso com Deus, que um dia optaram a servir o Senhor Jesus Cristo, a seguir o Senhor como seu Salvador pessoal, a seguir o Senhor como seu único e suficiente libertador, o libertador da sua alma. Esta carta foi escrita para a igreja, portanto, para mim, para minha esposa, para todos aqueles que estão aqui, esta carta foi direcionada. E ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E agora eu quero identificar o nosso inimigo, o nosso verdadeiro adversário. Muitas pessoas não têm a ousadia de citá-lo, mas eu quero dizer que o diabo existe. Paulo escreveu para nós estarmos preparados para bater de frente com ele. Eu quero vos dizer que vivemos num mundo em que nós não vemos o inimigo. O nosso inimigo não é um inimigo visível. O nosso inimigo não é um inimigo palpável que nós podemos tocar. O nosso inimigo é espiritual. O nosso adversário, aquele que luta para nós não vencermos, aquele que luta para andarmos caídos, aquele que luta para nós não obedecermos a palavra de Deus, aquele que tenta dificultar a nossa vitória, o nosso caminho, é um espírito. E nós não podemos vê-lo. O diabo existe sim. A Bíblia faz várias citações da ação maligna de Satanás. A Bíblia fala no capítulo 5 do Evangelho narrado por Marcos, que Jesus, quando atravessou o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, se você assim preferir, quando ele chegou do outro lado, que ele chegou numa região chamada Gadara, ali ele encontrou um homem possesso de uma legião de espíritos imundos. Jesus Cristo falou com os demônios que estavam no corpo daquele homem. Quando aquele homem veio nu do meio das sepulturas, Jesus olhou para aquele homem aflito, aquele homem ferido, aquele homem abandonado pela família, aquele homem machucado, aquele homem com sua vida deturpada e deteriorada. Jesus olhou para ele e disse: qual é o teu nome? E o espírito maligno que possuía o corpo daquele homem falou: legião, porque não estou sozinho, nós somos muitos. Muitos. A Bíblia dá vários exemplos, várias situações em que o inimigo se manifesta e Jesus liberta as pessoas dos demônios que afligem a sua vida. Agora Paulo olha para a igreja e diz assim: meus irmãos, vocês têm uma batalha, e essa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, esta batalha não é contra o pastor, esta batalha não é contra o obreiro, esta batalha não é contra os visitantes, esta batalha não é contra o irmão, contra a irmã. Vocês têm sim uma batalha, e esta batalha é contra um ser espiritual chamado Satanás, príncipe das trevas, que está presente nesse mundo tentando deturpar a tua vida, tentando destruir a tua vida, tentando acabar com ela. Por isso você precisa se revestir. Agora você pergunta: poxa, mas eu não posso ver, eu não consigo ver. Eu sei que ele existe, mas eu não consigo ver, eu não consigo tocar. Como eu posso vencer essa batalha? E o Senhor Jesus, na palavra de Deus, está em Lucas capítulo de número 4. Ele enfrenta Satanás cara a cara e ele vence a batalha para nos mostrar como é que funciona, para nos mostrar
como é que nós temos que fazer para vencer a batalha, para nos mostrar de que forma nós vamos triunfar contra o príncipe das trevas, contra os seus soldados que andam por esse mundo procurando alguém. A Bíblia diz assim, que o diabo anda em derredor, procurando um espaço para entrar, procurando alguém que ele possa destruir, que ele possa tragar.